Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a treta entre a Olivia Rodrigo e a Sabrina Carpenter. Vamos dar uma contextualizada do que aconteceu, porque eu estava por dentro de tudo na época, como eu era uma fã extremamente obcecada pela Olivia Rodrigo. Eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu gostava muito da Sabrina quando eu era criança também. Mas bom, hoje eu vou fazer tirando minha maquiagem e contando mais como se fosse uma chamada de vídeo. E eu peguei a inspiração da Júlia, vou deixar o canal dela aqui, da inspiração. E vou fazer isso vou contar pra vocês enquanto eu tiro minha maquiagem. Bom, o que aconteceu? A Olivia Rodrigo, pra quem não conhece ela, hoje em dia ela é cantora, mas ela já fez vários trabalhos como atriz. E atriz na Disney, né? E ela fez as duas séries mais famosas, que o povo mais reconhece ela, é de Bizaardvark, que ela é tipo assim, de 2017, mais ou menos. E a segunda é de High School Musical, The Musical, The Series, que é uma série de outros personagens de High School Musical. E ela, nessa série, contracena com o Joshua Bassett. Ele é uma pessoa muito importante e pra essa história, né? Hoje eu vou colocar pra vocês as fotos, porque da última vez eu senti que ficou faltando um pouco pra contextualizar as pessoas. Inclusive, se você não viu o meu último vídeo, né? O meu primeiro vídeo, veja, porque ficou bem legal mesmo eu não colocando, mas eu gostei bastante. Mas enfim, a Olivia, ela contracena com o Joshua Bassett nesse High School Musical, The Musical, The Series, e eles são um casal na série. A Olivia faz a Nini, se eu não me engano, e eu não esqueci qual que é o personagem do Joshua, que eu assisti bem na época que tava lançando, então eu nem lembro mais. E depois que a Olivia saiu da série, eu parei de assistir também. Enfim, bom, nessa série, eles faziam uma coisa mais assim, Friends to Lovers, que a Nini, ela, tipo assim, ela era melhor amiga do personagem do Joshua, mas eles não ficavam juntos, e aí a Nini, ela tinha outro interesse amoroso. Enfim, gente, só sei que eles saíram da série, o amor deles, né, saiu da série e foi pra vida real. Assim, ninguém nunca confirmou nada, né? Mas, era bem explícito. Tem até um vídeo muito fofinho que eu vou colocar pra vocês, que é quando a Olivia começa a cantar, né? E a carreira de música dela. Ela ficou muito famosa também quando ela fez a música All I Want, pra essa série. E essa música, assim, estourou a bolha mesmo. E o Joshua um dia estava numa live e ele foi perguntado o que ele achava da Olivia Rodrigo como cantora. Ele disse que era uma pergunta meio estúpida, que ela era, tipo, provavelmente a melhor de todos os tempos. Do I think Olivia Rodrigo is a good singer? That's probably the dumbest question I've ever heard. She's one of the greatest musicians, artists, singers people ever made. Hands down. Enfim, eles não tinham nada assumido, mas eles tinham uma coisa no off. E até que eles terminam por motivos desconhecidos. E isso foi bem perto da época do Halloween que eles terminam. E quando eles terminam, no Halloween, o Joshua posta um vídeo fantasiado de Shark Boy com a Sabrina Carpenter de Lava Girl no seu TikTok. E isso, assim, explode, assim, do dia pra noite. Isso viraliza muito. Por quê? Porque, gente, ele estava namorando há, sei lá, uma semana com o Olivia Rodrigo. E aí depois ele já tá saindo com a Sabrina Carpenter. Todo mundo ficou assim, meio sem entender. Close your eyes, shut your mouth, dream a dream and get us out. Dream, 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 dream. Hit the hay, fast asleep, dream a dream, you little bleep. Dream, dream. Até que a Olivia não falou nada sobre isso, até que ela lança o álbum dela, Sour. E o álbum Sour é falando
jogando um shadezinho, assim, para o Joshua, porque todo mundo pegou que era o Joshua. E ela também fala mais sobre o sentimento dela em relação às outras pessoas, às outras meninas, mas tem bastante foco no Joshua e como ele trocou a Olivia, assim, em uma semana, né? Como ele trocou ela por uma loira atriz também. E a Sabrina, pra quem não conhece também, antes dela ser cantora mesmo, acho que foi ao mesmo tempo, né? Ela gravou Garota Conhece o Mundo. E ela é cantora, já tem, tipo assim, uns 10 anos. E só nesses últimos 2 que ela vingou, gente. Eu fui no The Eras Tour, ela abriu aqui no Brasil. Eu não escutava nenhuma música dela, mas ela era muito boa cantora. E eu lembro que, tipo assim, ela abriu lá o The Eras e tinha, assim, só uns gatos pingados cantando, sabe, nas músicas dela. Mas ela, assim, canta há muito tempo. E, inclusive, isso também é parte da treta, né? Mas voltando. A Olivia, ela jogou vários shades pro Joshua nas músicas e também falou da Sabrina, né? Que ela era mais, nas músicas, que a Sabrina era mais bonita que ela, que não sei o quê. E criou-se uma rivalidade entre as duas, porque os fãs da Sabrina Carpenter falaram assim: como assim? Você tá atacando minha protegida? O seu namorado que te botou chifre e ela que tá sendo atacada? Enquanto os Oliviers, não sei como é que fala o fandom da Olivia Rodrigo, gente, mas os fãs da Olivia falavam assim: ela é uma piranha. Não assim, tá, gente? É só no exagerando um pouco. Mas que ela ficou com um cara que namorava há uma semana, que terminou. Enfim, sendo que o real culpado era o Joshua. E aí a gente também tem outra treta delas duas, que não é delas, mas a Olivia Rodrigo, ela era fã da Taylor Swift desde que ela era criança. E aí, nessa época que Sour estourou, a música dela chegou a Taylor, só que eu acho que foi quando ela lançou Driver's License que ela, tipo assim, se encontrou com a Taylor, tem até foto delas, que eu vou colocar aqui, e elas se encontraram. E, tipo assim, elas estabeleceram uma amizade. Só que aí depois que Sour saiu, a Taylor tava, se eu não me engano, ela estava processando a Olivia, porque em Deja Vu tinha, tipo, sample de Cruel Summer. Is there a frost between you and Taylor? Like, is that something that hovers over your mind? I don't know. I think I tried to not let it like get to me or upset me. I think I just try to keep it trucking. I think it was so long ago. I think there's no use in like harping on it. E, gente, pra não ter que legendar, eu vou explicar basicamente o que a Olivia falou nesse vídeo, pra ficar mais fácil de vocês entenderem do que com as expressões que eles usam lá. Então, basicamente, o título era falando que a Olivia estava respondendo às acusações de plágio contra ela sobre a música Deja Vu e Cruel Summer da Taylor Swift. E o entrevistador pergunta, ele pergunta se tem uma frost, que é mais ou menos assim, uma camada de gelo, então um abismo entre a Olivia e a Taylor. E a Olivia responde que ela tenta não pensar nisso, que foi uma coisa que aconteceu há muito tempo atrás e que ela tenta não se deixar abalar por isso. E é basicamente isso. Foi a única vez que ela falou sobre o assunto e foi bem recente, porque ela tá fazendo várias entrevistas, tava fazendo várias entrevistas, indo em vários programas, depois que saiu o último álbum dela. E aí, esse entrevistador chega e pergunta sobre isso, e ela foi a única vez que respondeu. E aí, isso foi a maior treta, e hoje em dia, quem é a protegida da Taylor é a Sabrina, tanto que quem abriu o show foi a Sabrina, o show aqui do Brasil foi a Sabrina. E é isso, gente, hoje em dia, tipo assim, elas não são brigadas, mas elas também não são amigas, elas não tem nada assim, não. E, gente, por último, a Olivia Rodrigo lançou o álbum You Seem Pretty Sad for Girls So In Love, né, esse ano. E numa das músicas, mais especificamente Expectations, ela fala
que ela não vai beijar mais ela não vai beijar mais garotos que são passivos. E muita gente relacionou isso... Ai, bugou. Muita gente relacionou isso aos 2 ex-namorados, ficantes dela, que... Eu não lembro o nome deles, eles são, tipo assim, os mais feios que pegam as mulheres mais bonitas de Hollywood, assim. Mas também relacionaram ao Joshua, porque hoje em dia eu acho que ele se assumiu LGBT também. E eu só achei uma informação engraçada de se trazer, mas é isso, gente. Hoje o vídeo vai ser mais curtinho, porque a briga foi bem simples. Foi só shade de um lado, shade do outro. Mas é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.